Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos, separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. Fazenda dos Animais, de George Orwell. Capítulo 7. Foi um inverno inclemente. Após o período chuvoso, houve neve e granizo, e então uma geada intensa que só deu trégua em meados de fevereiro. Os animais tocaram a reconstrução do moinho da melhor maneira que puderam, sabendo que todos os olhos do mundo lá fora estavam sobre eles e que os seres humanos invejosos se regozijariam caso o moinho não fosse concluído a tempo. Por despeito, os seres humanos fingiam não acreditar que Bola de Neve houvesse destruído o moinho. Diziam que havia desmoronado porque as paredes eram muito finas. Os animais sabiam que isso não era verdade. Mesmo assim, desta vez decidiram construir as paredes com 90 centímetros de espessura, em vez dos 45 de antes, o que requeria a coleta de quantidades muito maiores de pedra. Por um bom tempo, a pedreira ficou coberta de neve e não se podia fazer nada. Houve progressos durante os dias secos e congelantes que vieram depois, mas o trabalho era cruel e os animais já não conseguiam nutrir a mesma esperança de antes. Estavam sempre com frio e geralmente também tinham fome. Apenas Guerreiro e Alfafa jamais desanimaram. Gogó proferia ótimos discursos sobre a alegria da labuta e a dignidade do trabalho, mas os outros animais se inspiravam mais na força de Guerreiro e em seu infalível bordão: "Vou trabalhar mais". Em janeiro faltou comida. A ração de milho foi drasticamente reduzida e anunciou-se que seria compensada por uma porção extra de batatas. Então se descobriu que a maior parte da safra de batatas havia congelado dentro das sacas, que não foram devidamente cobertas. Elas haviam amolecido e perdido a cor, e somente algumas estavam em condições de serem ingeridas. Os animais passavam dias a fio, sem comer nada além de joio e beterrabas forrageiras. A morte por inanição parecia rondá-los. O esconderiço do mundo externo era de vital necessidade. Encorajados pelo desabamento do moinho, os seres humanos andavam inventando novas mentiras sobre a fazenda dos animais. Voltou a circular o rumor de que os animais morriam de fome ou de outras doenças de que lutavam entre si o tempo todo e de que haviam descambado para o canibalismo e o infanticídio. Napoleão sabia muito bem que as coisas ficariam feias se a situação alimentar da fazenda se tornasse conhecida e decidiu manipular o Sr. Whymper para espalhar a ideia oposta. Até ali, o contato dos animais com Whymper durante suas visitas semanais havia sido pouco ou nenhum. Agora, entretanto, alguns poucos animais selecionados, sobretudo ovelhas, foram instruídos a comentar casualmente diante dele que as rações haviam aumentado. Além disso, Napoleão mandou que os tonéis, praticamente vazios no depósito, fossem preenchidos com areia quase até a borda e depois cobertos com o que ainda restava de grãos e de farinha. O Whymper foi levado até o depósito sob algum pretexto plausível e ali fizeram com que avistasse os tonéis. Ele foi ludibriado e continuou a relatar para o mundo externo que não havia escassez de alimentos na fazenda dos animais. Não obstante, perto do fim de janeiro, ficou evidente que precisariam buscar mais grãos em algum lugar. Napoleão quase não apareceu em público durante aqueles dias. Passava o tempo todo na casa grande, cujas portas eram protegidas por cães ferozes. Só se deixava ver de forma cerimonial, escoltado por 6 cachorros que rosnavam sempre que alguém se aproximava demais. Tornou-se frequente que não participasse das cerimônias aos domingos, mas mandava suas ordens pelos outros porcos, na maior parte das vezes por Gogó. Certa manhã de domingo, Gogó anunciou que as galinhas que voltavam a pôr ovos teriam que entregá-los. Por meio de Whymper, Napoleão firmara um contrato de venda de 400 ovos por semana.
O dinheiro seria usado para a aquisição de grãos e de farinha para toda a fazenda até a chegada do verão, quando as condições melhorariam. Ao ouvir a novidade, as galinhas gritaram escandalizadas. Já haviam sido alertadas antes de que esse sacrifício poderia ser necessário, mas nunca acreditaram que de fato aconteceria. Estavam em plena preparação para a choca de primavera e protestaram que levar os ovos àquela altura seria um assassinato. Pela primeira vez desde a expulsão de Jones, viu-se algo semelhante a uma rebelião. Lideradas por 3 jovens galinhas minorcas, as aves resistiram, determinadas, às ordens de Napoleão. O método delas consistia em voar até os caibros do telhado e pôr os ovos lá no alto, para que caíssem e se espatifassem no chão. Napoleão respondeu de forma ágil e inclemente. Ordenou que a ração das galinhas fosse cortada e decretou que qualquer animal que desse um grão sequer a elas seria punido com a morte. Os cães garantiram que essa ordem fosse cumprida. As galinhas resistiram durante 5 dias antes de capitular e voltar às suas caixas de ninho. 9 galinhas morreram nesse meio tempo. Seus corpos foram enterrados no pomar, e a versão oficial dizia que haviam morrido de heimeriose. Whymper nem ficou sabendo do episódio, e os ovos passaram a ser devidamente entregues à carroça da mercearia, que aparecia na fazenda uma vez por semana para levá-los. Durante todo esse tempo, ninguém avistou Bola de Neve. Corriam rumores de que estaria escondido em uma das fazendas vizinhas, a Bosque das Raposas ou a Campo Largo. Napoleão, nessa época, lidava um pouco melhor do que antes com os outros fazendeiros. No quintal, porém, havia uma pilha de madeira depositada ali 10 anos antes, após a limpeza de um bosque de faias. A madeira estava bem seca e Whymper aconselhara Napoleão a vendê-la. Tanto o Sr. Pilkington como o Sr. Frederick demonstraram interesse em comprá-la. Napoleão hesitava, incapaz de escolher um dos dois. Logo se notou que, quando estava próximo de fechar acordo com Frederick, declarava-se que Bola de Neve estaria escondido no Bosque das Raposas. Já quando se inclinava a fechar negócio com Pilkington, os rumores diziam que Bola de Neve estava na Campo Largo. De repente, no início da primavera, descobriram algo alarmante. Bola de Neve frequentava a fazenda à noite em segredo. Os animais ficaram tão perturbados que mal conseguiam dormir em suas baias. Todas as noites, dizia-se, ele se embrenhava sob a proteção das trevas e realizava maldades de toda sorte. Roubava milho, revirava baldes de leite, quebrava ovos, pisoteava canteiros, roía o tronco das árvores frutíferas. Tornou-se comum atribuir à Bola de Neve tudo o que dava errado. Se uma janela estava quebrada ou um ralo entupido, certamente alguém diria que Bola de Neve aparecera durante a noite e fizera aquilo. E quando perderam uma chave do depósito, a fazenda inteira se convenceu de que Bola de Neve a havia jogado no poço. Curiosamente, continuaram a acreditar nisso mesmo depois que a chave extraviada foi encontrada embaixo de um saco de farinha. As vacas declararam unanimemente que Bola de Neve entrava em suas baias para ordenhá-las durante o sono. Também se dizia que os ratos, que tantos problemas haviam causado naquele inverno, estavam mancomunados com Bola de Neve. Napoleão ordenou que se fizesse uma investigação completa acerca das atividades de Bola de Neve. Acompanhado pelos cães, saiu de casa para uma ronda cuidadosa em que inspecionou cada construção da fazenda. Seguido pelos outros animais, a uma distância respeitosa, ele parava a cada poucos passos para farejar o solo em busca de pegadas de Bola de Neve, que, segundo afirmava, era capaz de encontrar pelo cheiro. Farejou cada cantinho no celeiro, no estábulo, na horta, e encontrou traços de Bola de Neve em quase todos os lugares. Encostava o focinho no chão, pungava forte diversas vezes
e exclamava com uma voz terrível: Bola de Neve! Ele esteve aqui! Reconheço o seu cheiro! E à menção de Bola de Neve, todos os cães saltavam rosnando assustadores e arreganhavam os dentes. Os animais estavam apavorados. Parecia-lhes que Bola de Neve era uma espécie de influência invisível a impregnar o ar sobre suas cabeças, ameaçando-os de todas as maneiras possíveis. Ao entardecer, Gogó convocou todos eles e, com uma expressão alarmada, contou que tinha notícias muito graves para anunciar. Camaradas! Exclamou Gogó, saltitando nervoso. Descobrimos algo terrível. Bola de Neve se vendeu a Frederick, da fazenda Campo Largo, que neste exato momento conspira para nos atacar e nos tirar a fazenda. Bola de Neve será o seu guia durante o ataque, mas isso não é o pior. Pensávamos que a rebelião de Bola de Neve fora motivada apenas por vaidade e ambição, mas estávamos errados, camaradas. Sabem qual foi a verdadeira razão? Bola de Neve estava de conluio com Jones desde o início. Durante todo esse tempo, ele foi um agente secreto de Jones. Isso foi provado graças a documentos que deixou para trás e que acabam de ser descobertos. A meu ver, isso explica muita coisa, camaradas. Não vimos com nossos próprios olhos como ele tentou, felizmente, em vão, provocar nossa derrota e destruição durante a Batalha do Estábulo? Os animais ficaram estupefatos. Tal perversidade era muito mais grave do que a destruição do moinho, também obra de Bola de Neve. Porém, levaram alguns minutos para refletir sobre a novidade. Todos se lembravam, ou ao menos assim pensavam, de ter visto Bola de Neve liderar o ataque deles durante a Batalha do Estábulo. Fora ele quem reagrupara as tropas e os encorajara a todo momento, sem hesitar um instante sequer, até mesmo depois de ser ferido no lombo pela arma de Jones. De início, foi difícil entender como essas lembranças eram compatíveis com o fato de que estaria do lado de Jones. Mesmo o guerreiro, que raramente fazia perguntas, ficou perplexo. Ele se deitou, enfiou as patas dianteiras sob seu corpo, fechou os olhos e, com muito esforço, conseguiu formular seus pensamentos. Não acredito nisso, ele disse. Bola de Neve lutou com bravura na Batalha do Estábulo. Vi com meus próprios olhos. Não condecoramos com o herói animal primeira classe logo depois? Esse foi o nosso erro, camarada, pois agora sabemos, está tudo escrito nos documentos secretos encontrados, que na realidade ele tentava nos conduzir à derrota. Mas ele foi ferido, disse Guerreiro. Todos o vimos sangrar enquanto corria. Era tudo parte do esquema, esbravejou Gogó. O tiro de Jones só pegou de raspão. Eu poderia mostrar o relato dele de próprio punho se você soubesse ler. Complô previa que Bola de Neve, no momento decisivo, faria um sinal para recuarmos, dando espaço ao inimigo. E chegou muito perto de conseguir. Eu diria até, camarada, que teria conseguido, não fosse o nosso heróico líder, o camarada Napoleão. Vocês não lembram como, no exato momento em que Jones e seus homens adentraram o quintal, Bola de Neve se virou de repente e saiu correndo. Foi seguido por muitos animais? E não lembram que, justo nesse instante em que o pânico se espalhava e tudo parecia perdido, o camarada Napoleão investiu contra o inimigo com um brado de morte à humanidade e cravou os dentes na perna de Jones? Tenho certeza de que se lembram disso, não é, camaradas? Exclamou Gogó saltitando de um lado para o outro. Ouvindo Gogó descrever a cena tão imageticamente, os animais julgaram se lembrar do ocorrido. De qualquer modo, se lembravam de que, no momento decisivo da batalha, Bola de Neve havia se virado para recuar, mas Guerreiro ainda estava um pouco inquieto. Não acredito que Bola de Neve tenha sido um traidor desde o início, disse por fim. O que fez depois é outra história, mas acredito que na Batalha do Estábulo ele ainda era um bom camarada. Nosso líder, o camarada Napoleão, anunciou Gogó falando muito devagar e com firmeza. Afirmou categoricamente.
categoricamente, camarada, que Bola de Neve era um agente de Jones desde o início. Sim, de muito antes de sequer pensarmos em rebelião. Ah, aí é diferente, disse Guerreiro. Se o camarada Napoleão diz, então deve estar certo. Esse é o espírito, camarada, bradou Gogó. Mas percebeu-se que ele olhou muito feio para Guerreiro com seus olhinhos cintilantes. Virou-se para partir, mas então se deteve e acrescentou solene. Alerto todos os animais desta fazenda para que mantenham os olhos bem abertos, pois temos razões para pensar que alguns agentes secretos de Bola de Neve estão infiltrados entre nós neste exato momento. 4 dias depois, no fim da tarde, Napoleão deu ordens para que todos os animais se reunissem no quintal. Quando estavam todos juntos, Napoleão saiu da casa grande, ostentando suas 2 medalhas, pois concedera recentemente a si mesmo a Herói Animal Primeira Classe e a Herói Animal Segunda Classe, com os 9 cães imensos saltitando à sua volta e rosnando de um jeito que causava frio na espinha de todos os animais. Todos se encolheram em silêncio nos seus lugares, parecendo saber de antemão que algo terrível estava prestes a acontecer. Napoleão assumiu sua posição e estudou a plateia com ar severo. Então soltou um guincho agudo. Os cães imediatamente avançaram, agarraram 4 porcos pela orelha e os arrastaram chiando de dor e de medo até os pés de Napoleão. As orelhas dos porcos sangravam. Os cães haviam sentido o gosto de sangue e, por alguns momentos, pareceram ensandecidos. Para a surpresa de todos, 3 membros da matilha investiram contra Guerreiro. Guerreiro percebeu que se aproximavam e ergueu seu casco imponente, acertando um cão em pleno salto e prensando-o contra o chão. O cão ganiu por clemência e os outros 2 fugiram com um rabo entre as pernas. Guerreiro olhou para Napoleão para saber se devia esmagar o cão ou libertá-lo. Napoleão pareceu mudar de semblante e mandou com rispidez que Guerreiro soltasse o cão. A esse sinal, Guerreiro ergueu o casco e o cão se esgueirou para longe, machucado e aos uivos. O tumulto logo se acalmou. Os 4 porcos esperaram e tremiam com a culpa estampada em cada canto do rosto. Napoleão então pediu que confessassem seus crimes. Eram os mesmos 4 porcos que tinham protestado quando Napoleão aboliu as reuniões de domingo. Sem mais delongas, confessaram que mantinham contato em segredo com Bola de Neve desde a sua expulsão, que haviam colaborado com ele para a destruição do moinho e fechado um acordo para entregar a Fazenda dos Animais ao Sr. Frederick. Acrescentaram ainda que Bola de Neve admitira ele, reservadamente, ter sido um agente secreto de Jones ao longo do último ano. Findas as confissões, os cães rasgaram suas gargantas e, com uma voz maligna, Napoleão perguntou se algum outro animal tinha algo a confessar. As 3 galinhas que haviam encabeçado a tentativa de rebelião sobre os ovos deram um passo à frente e depuseram que Bola de Neve havia aparecido para elas em sonho e as incitara a desobedecer às ordens de Napoleão. As 3 também foram massacradas. Então, um ganso deu um passo à frente e confessou ter escondido 6 espigas de milho durante a colheita do último ano e comido tudo durante a noite. Então, uma ovelha confessou ter urinado no bebedouro, por insistência, segundo disse, de Bola de Neve, e outras 2 ovelhas confessaram o assassinato de um velho carneiro, seguidor especialmente fervoroso de Napoleão, perseguindo-o ao redor de uma fogueira durante um acesso de tosse. Todos foram abatidos ali mesmo, e assim, o fio de confissões e execuções se desenrolou até deixar uma pilha de cadáveres aos pés de Napoleão, e o ar carregara um cheiro de sangue que ninguém sentia desde a expulsão de Jones. Quando tudo terminou, os animais remanescentes, à exceção dos cães e dos porcos, saíram de fininho. Todos estavam abalados e tristes. Não sabiam o que era mais chocante, a traição dos animais que haviam se associado à Bola de Neve, ou a cruel represália que tinham acabado de testemunhar. Nos velhos tempos, viram cenas igualmente terríveis de sanguinolência,
Mas agora tudo lhes parecia muito pior, já que as violências se davam entre eles mesmos. Desde que Jones deixara a fazenda, nenhum animal havia matado outro até então, nem sequer um rato. Percorreram o caminho até a colina, onde a obra do moinho estava pela metade, e em um movimento coordenado, deitaram-se todos aconchegados como se quisessem se proteger do frio. Alfafa, Muriel, Benjamin, as vacas, as ovelhas e um bando inteiro de gansos e galinhas, todos exceto a gata, que desaparecera de repente logo antes de Napoleão dar a ordem para que os animais se reunissem. Algum tempo passou sem que ninguém dissesse nada. Apenas Guerreiro permaneceu de pé, perambulava inquieto de um lado para o outro, balançando o longo rabo negro contra suas ilhargas. De vez em quando soltava um relincho baixinho de surpresa. Por fim disse: "Não entendo. Se me dissessem que coisas assim poderiam ocorrer em nossa fazenda, eu jamais acreditaria. Talvez tenhamos feito algo de errado. A solução, a meu ver, é trabalhar mais. De agora em diante vou acordar 1 hora mais cedo todas as manhãs." E partiu em seu trote desajeitado rumo à pedreira. Ao chegar lá, recolheu 2 cargas de pedra, uma depois da outra, e arrastou-as até o moinho antes de se recolher para a noite. Os animais ficaram aglomerados ao redor de Alfafa sem dizer nada. A colina onde estavam lhes propiciava uma ampla visão do campo, a maior parte da fazenda dos animais diante de seus olhos, uma longa pastagem que se estendia até a estrada principal, o campo de feno, o bosque, o bebedouro, os campos semeados onde o trigo brotava firme e forte, e os telhados vermelhos das construções da fazenda, em que a fumaça escapava das chaminés e subia em espiral. Era uma tarde clara de primavera. A grama e as sebes verdejantes eram banhadas por raios dourados de sol. A fazenda, e lembraram com certo espanto que a fazenda era deles. Cada palmo de terra lhes pertencia. Jamais parecera aos animais um local tão agradável. Alfafa examinava tudo de cima do outeiro, com os olhos cheios de lágrimas. Se fosse capaz de expressar seus pensamentos, teria dito que não era aquele o seu objetivo quando, anos atrás, começaram a trabalhar para derrubar a raça humana. Não procuravam aquelas cenas de terror e massacre na noite em que o velho major incitou-os à rebelião pela primeira vez. Ela mesma tinha uma ideia de futuro, uma sociedade de animais livres da fome e do chicote, todos iguais, cada um trabalhando de acordo com suas capacidades, os fortes protegendo os fracos, assim como ela havia protegido a ninhada de patinhos órfãos com a pata dianteira durante o discurso de Major. Em vez disso, e não sabia dizer porquê, viviam tempos em que ninguém ousava dizer o que pensava, e em que cães ferozes rosnavam e vagavam por todos os cantos, em que era preciso presenciar seus camaradas sendo rasgados em pedacinho após confessarem crimes assustadores. Não havia nenhuma ideia de rebeldia ou de desobediência em sua mente. Ela sabia que, mesmo daquele jeito, as coisas ainda eram muito melhores do que havia sido nos tempos de Jones, e que o mais importante era evitar o retorno dos seres humanos. Não importava o que acontecesse, ela permaneceria leal, trabalharia duro e cumpriria as ordens que lhe fossem dadas, aceitando a liderança de Napoleão. Mas, ainda assim, não era por aquilo que ela e todos os animais haviam lutado. Não era com aquilo que haviam sonhado. Não era por aquilo que haviam construído o moinho e enfrentado as balas da arma de Jones. Eram esses os seus pensamentos, embora lhe faltassem palavras para expressá-los. Por fim, sentindo que aquilo substituía de alguma maneira as palavras que era incapaz de encontrar, ela começou a cantar Bichos da Inglaterra. Os animais sentados ao seu redor se juntaram a ela e entoaram a canção 3 vezes, muito afinados, porém devagar e com pesar, de um jeito que nunca haviam feito antes. Mal acabaram de cantá-la pela 3ª vez, Gogó se aproximou deles acompanhado por 2 cachorros com ar de quem tinham algo importante a dizer. Ele anunciou que, por um decreto especial do camarada Napoleão, Bichos da Inglaterra havia sido abolida,
Dali em diante era proibido cantá-la. Os animais foram pegos de surpresa. Por quê? Bradou Muriel. Não é mais necessário, camarada, disse Gogó com firmeza. Bichos da Inglaterra era a canção da rebelião. Mas agora a rebelião está completa. A execução dos traidores esta tarde foi seu ato final. Derrotamos os inimigos internos e externos. Em Bichos da Inglaterra, expressávamos nosso desejo por uma sociedade melhor nos dias vindouros. Mas agora essa sociedade já foi implementada. É evidente que a música não tem mais qualquer propósito. Embora estivessem apavorados, alguns animais talvez até protestaram, mas naquele momento as ovelhas irromperam em seu balido de praxe, dizendo: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Isso se estendeu por vários minutos, encerrando a discussão. Então, nunca mais se ouviu Bichos da Inglaterra. Para o seu lugar mínimo, o poeta havia composto outra canção que começava assim: Fazenda dos animais, fazenda dos animais. Se depender de mim, não te atacam jamais. E então, essa canção passou a ser cantada todas as manhãs de domingo, após o hasteamento da bandeira. Contudo, por algum motivo, nunca pareceu aos animais que a letra ou a melodia estivesse à altura de Bichos da Inglaterra. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo e aproveite para deixar nos comentários sugestão de livros para nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo.